Novo episódio, estamos aqui com o Nuno Pinto e agradecer-te desde já pela disponibilidade, por estares aqui connosco hoje. Conhecer um pouco mais da tua carreira, uma figura emblemática do Vitória e uma pessoa marcante no futebol português de modo geral. Começando pelo início, eu queria perguntar-te como é que começou o teu bichinho pelo futebol na infância? Antes de mais, obrigado eu pelo vosso convite. É sempre um privilégio estar aqui a falar um bocadinho de futebol, que foi ao longo dos meus anos quase todos de vida, aquilo que eu me habituei a fazer. Isso do bichinho do futebol, olha, para ser sincero, começou bem cedo. Eu não tenho ninguém na minha família que fosse profissional de futebol. Tenho um tio ou outro que gostava, mas era de futebol sala, ou futebol salão na altura. Sim. Era futsal, que não podia passar acima do joelho. Mas a verdade é que eu dei por mim a ir ver os jogos deles e daquilo que eu me lembro e que os meus pais me passam é que eles metiam-me para dormir na cama e eu abria as portas do armário, deixava eles saírem, eu abria a porta dos armários e tirava as almofadas e dormia com uma bola agarrada. E depois é natural, nós na altura, na minha infância, tínhamos muito mais liberdade do que os meninos têm hoje, brincávamos muito na rua e as brincadeiras que nós tínhamos onde eu nasci era bola, era futebol. E pronto, e o bichinho nasce aí, logo com 2, 3 anos de idade, o bicho nasce aí, até que num torneio do bairro, há um vizinho do meu pai que me vê jogar e me convida para ir fazer um torneio de futebol de sala. Eu fui e pronto, e sabes que nesses torneios há sempre pessoas que são diretores de um clube Olheiros também. estão lá a ver e convidaram-me para ir para o futebol de 11 e pronto, e nasci aí. Ou seja, desde que te lembras que a bola sempre foi um dos teus melhores amigos. Sempre foi meus amigos, levava, não era porrada, mas levava sempre alguma coisa, porque partia vidros, porque estava contra as paredes e os vizinhos, os meus pais, ficavam sempre zangados comigo, mas era inevitável. Eles podiam furar uma bola e eu arranjava outra logo de seguida. Aquele primeiro torneio de futebol, como é que correu? Correu bem, eu fui o melhor, eu já não me recordo se fui o melhor jogador ou o melhor marcador, ainda tenho esse troféu lá em casa. Porque correu super bem, eu ainda era miúdo, tinha 6 anos por aí, já estava a jogar com os mais velhos com 7 e 8 anos e correu super bem, e pronto, não há muito mais a dizer. Quando as coisas correm bem, as coisas boas aparecem. Os primeiros passos foram no Vilanovense, acabou por correr tudo bem, correto? Sim, eu fui com 6 anos, como disse, fui para o Vilanovense, não é como é agora, que tens as equipas B, que tens o futebol 5, o futebol 3, começas com o futebol 3 nos benjamins ou nos petizes, depois vais para o futebol 5, o futebol 7, o futebol 9 e depois é que chegas ao futebol de 11. Na minha altura não, na minha altura é futebol de 11, pelado, terra. E eu lembro-me na altura que o meu primeiro ano no Vilanovense, quando fui para lá, eu não podia jogar, porque só se podia inscrever aos 7 anos e eu tinha 6. Então tive ali um ano... Só a treinar? Só treinava, mas eles também não me deixavam ir para mais lado nenhum, porque viam que eu tinha qualidade. E pronto, e no ano seguinte fui inscrito e comecei a jogar. É curioso o facto de que na altura começava-se logo no futebol de 11, faça hoje em dia que se começa e há uma transição de futebol 5, 7, 9, 11. Como é que vês isso? Achas que é mais benéfico os miúdos começarem desde logo no futebol de 11 ou esta transição gradual é melhor? Eu acho que estes últimos anos, e não falo só no futebol português, falo no futebol em modo grosso, acho que tem-se visto que aparecem muito mais jogadores do que apareciam na nossa altura. Por isso eu acho que isto de entrar com o futebol 5, 7, 9 e 11 acho que faz muito bem aos meninos, porque têm capacidade para crescer, faz bem aos treinadores porque têm a capacidade e tempo para ensinar e aparecem muitos mais jogadores. Se calhar há 20 anos atrás, qual era um jogador que tu dizias que era fora de série? Não consegues, se calhar tens o Futre, aqui em Portugal tens o Futre, Rui Costa, Figo, mas de resto, agora hoje em dia já tens quantos jogadores é que saem do futebol português, quantos jogadores é que metem dinheiro, milhões e milhões aqui em Portugal. Isto deve-se tudo, tu vais agora, o Cristiano Ronaldo se calhar não, mas tu vais agora aos Bernardo Silvas, vais aos Bruno Fernandes, todos eles começaram provavelmente com o futebol 7. Porquê? E agora, aquilo que tu vês é que eles vão por aí fora e têm uma margem muito maior do que nós tínhamos na altura. Ou seja, esta transição gradual dá-te ferramentas. Exatamente. Para computar e nós era pelado. E eles aqui é sintético. É diferente. Há muito mais condições também. Muito mais condições do que havia no nosso tempo.
Depois, aos 11 anos, dás um salto significativo e vais para o Boa Vista. Como é que reagiste a esse salto a nível competitivo e como é que a oportunidade, o convite surgiu? O convite surgiu antes de eu ir para o Boa Vista. O convite surge no ano antes para ir para o Porto. Tu sabes, à medida que é aqui, da mesma situação que é aqui na Margem Sul, lá em cima é igual. Os clubes grandes, ou os clubes que têm mais condições, andam sempre a ver jogos e têm sempre pessoas a ver jogos, e quando algum jogador lhe cai no olho, é logo referenciado. E provavelmente eu tinha sido referenciado. E os diretores do Porto vieram falar com o meu pai, a dizer que queriam muito que eu fosse no ano seguinte integrar o plantel do Porto, só que eu morava em Gaia. Então, atravessar de Gaia para o Porto, depois da escola, sozinho, porque o meu pai não tinha condições de me levar, o meu pai disse, se arranjarem uma carrinha, faço todo o gosto que ele vá. Se não, não tem hipótese. Então, eles não conseguiam arranjar uma carrinha para me levar e abortou a minha possibilidade de ir para lá. E no ano seguinte, surge a oportunidade do Boa Vista. Só que o Boa Vista comprometeu-se em me buscar, em me trazer a casa. E a partir daí abriu-se a porta de eu ir para ali. Sentiste que o Boa Vista fez mais questão de te ter do que o Porto fazia na altura? Eu vou ser sincero, eu não te consigo dizer se fez mais questão ou não, porque às vezes, imagina, o Vitória pode-me querer muito, mas se não tem condições de me buscar e de me trazer, há muito pouco que eles possam fazer. Agora chega aqui a outro clube que me quer da mesma maneira que quer a Vitória, mas tem condições diferentes, a coisa pode-se fazer. Por isso não te consigo dizer se eles fizeram mais força ou não. Sei que houve a possibilidade no Norte, em camadas jovens, na altura era Porto e Boa Vista, eram os melhores, e se vocês forem ver os resultados lá atrás, falam por si. O Boa Vista era muitas vezes campeão nacional de júniores, muitas vezes campeão nacional de juvenis, o Porto igual, e cá em baixo era o Benfica e o Sporting. Os bolonenses às vezes entravam, o Vitória muitas vezes também entrava, mas os mais fortes era Porto, Boa Vista, Benfica e Sporting. Depois, como é que reagiste à oportunidade de ir para o Boa Vista e como é que foi a integração? Olha, eu reagi bem, como é lógico, que eu acho que o ser humano reage sempre bem quando vai para melhor e reage sempre mal quando vai para pior. Por isso eu reagi bem, disse logo ao meu pai que gostava muito de ir. Sei que depois as coisas complicaram-se com a carta, na altura era designada a carta, porque o Vilanovense, para me deixar cair, estava a fazer algumas exigências, queria bolas, fato de treinos, queria não sei mais o quê, e o Boa Vista entendia que não devia dar. Ou não dar aquilo que eles estavam a pedir. E tive ali 3, 4 meses sem poder ser inscrito, sem jogar, porque eles não chegavam a acordo. E depois, pronto, quando chegaram a acordo, e eu treinava regularmente ali no Boa Vista, quando chegaram a acordo, comecei a jogar e comecei a demonstrar alguma qualidade ali. Não tanta quanto era no Vilanovense, porque o Boa Vista, sendo uma das equipas mais fortes... A qualidade era maior, era mais difícil de destacar. É muito maior, mas ao mesmo tempo deu para evoluir muito, porque estávamos a jogar todos mais ou menos ao mesmo nível. Então, é sempre bom. Portanto, conseguiste adaptar-te bem, que acabas por fazer todo o resto do percurso de formação a serviço do Boa Vista, 10 anos. Tens, no entanto, passagens por empréstimo ao Pasteleira e ao Candal. Como é que achas que esses empréstimos contribuíram para o teu desenvolvimento? Olha, esses empréstimos, tanto Pasteleira como Candal, eram equipas que eram tipo satélites. Porquê? Porque o Boa Vista, eu quando chegou ao Boa Vista, tinhas a equipa A e a equipa B. A equipa A jogava no Campeonato Nacional e a equipa B jogava na Distrital. E eles começaram a pensar e a fazer o que era sempre melhor para os atletas, e eles fizeram o protocolo, tanto com o Pasteleira como com o Candal. Para quê? Para a equipa B também poder competir na Nacional. Então o que é que aconteceu com esses empréstimos? Todos que éramos do primeiro ano, ingressávamos ou no Pasteleira ou no Candal. E todos os anos jogávamos Campeonato Nacional. Quando chegávamos ao segundo ano, ao ano que é o nosso ano de elite de escalão, nós estávamos super preparados para o que era aquele campeonato, porque já tínhamos feito um ano difícil, porque nós éramos todos um ano mais novo do que as equipas todas, e estávamos super preparados. Ganhavam muita experiência, preparação. Muito calo, ganhávamos muita coisa. Então foi muito bem pensado da parte do Boa Vista, que eu acho que o Porto, 2, 3 anos a seguir, se tanto, faz igual. Não sei se te recordas do Padroense. Sim. Pronto, faz igual, acaba por fazer igual, e pronto, e acho que nos dá uma estaleca muito, muito maior para no ano seguinte, no teu segundo ano e no ano mais importante do escalão, estás ao mais alto nível.
Fazendo um balanço geral do teu percurso de formação, qual achas que foi o momento mais marcante? O momento mais marcante que eu tive foi... eu já não me recordo o ano. Eu não me recordo o ano, mas sei que há um treino que o treinador era o falecido Moinhos. E nós estávamos a treinar no Pasteleira, no relvado, Boa Vista, mas no relvado do Pasteleira. E o mister no início do treino me diz que quer ter uma conversa comigo. E eu era um miúdo reguilo, era um miúdo que fazia muitas traquinices e muitas asneiras. E eu andei o treino todo a pensar o que é que eu tinha feito. Eu sei o que é que eu fiz de mal, mas começas a pensar, mas eu não fiz nada. Então o treino nem me correu bem. Eu, por mim, já tinha acabado o treino. Só para saber o que é que eu aquela ansiedade de saber. Então, e a cara dele não foi uma cara de simpático, foi, no fim, eu quero falar contigo. E eu fiquei ali. E então, no fim, quando acabou o treino, ele também não vinha ter comigo e eu tomei a iniciativa e fui ter com ele. E ele disse-me que estava convocado para o estágio da Seleção Nacional, em juvenis. E pronto, é um momento que eu guardo e que conto aos meus amigos e conto aos meus familiares, porque realmente é um momento que me marcou nas camadas jovens. Tu integraste esse estágio ao serviço da seleção, como é que foi? Saiu a convocatória por clubes e a Federação informa os clubes que o Nuno, o António e o Manel são convocados e o treinador tem que informar e dar-nos uma folha com toda a programação que é para fazer. Eu saía de lá de cima juntamente com os jogadores do Porto, do Braga, do Guimarães. Boa Vista, na altura, não é? Sim, Boa Vista. E pronto, e descíamos de comboio, estava sempre um autocarro ali na Gare do Oriente à nossa espera, que nos levava para o hotel. Acabava o estágio, o autocarro deixava-nos outra vez na Gare do Oriente e a gente arrancava outra vez para cima de comboio. Isso era sempre engraçado, porque depois ias sempre apanhar os teus colegas que jogavas uns contra os outros. Só que depois ali éramos colegas. Era engraçado. E representar a seleção nacional, não é? É sempre um motivo de orgulho. É sempre. É o ponto mais alto de cada jogador. E basta ver aqui na nossa seleção, que o Cristiano Ronaldo, com 40 anos, diz, e já ouvi, que o que lhe deixa mais feliz é poder representar a nossa seleção. Por isso. E o prova disso é o número de jogos que já tem e os de golos, golos, o que é que continua tudo, a fazer. E que não precisa, entre aspas, e continua a vir. É mesmo por amor ao país. Exatamente. Pergunto, depois tens o salto para a equipa principal do Boa Vista, a estreia na época de 2006-2007. Como é que foi a sensação de estrear no futebol sénior, no futebol profissional? Eu recordo-me nessa altura que eu não sabia se ia ficar no plantel ou não. O diretor desportivo na altura diz-me que eu vou fazer o estágio de pré-época com a equipa, mas que não é certo que eu vou ficar ali. Depois o treinador, Josualdo Ferreira. O Josualdo Ferreira depois ia analisar e ia-me dizer qualquer coisa se eu ia ficar ou se não ia ficar. E eu disse tudo bem, fiquei super feliz, a família é super feliz. Eu nem era dos jogadores que antes da pré-época treinava, eram os jogadores que quando fosse para a pré-época vou a zeros e aconteça o que acontecer, mas um gajo ir ali ao plantel principal a gente tinha que dar da perna. Então comecei a treinar uma semana, 2 semanas antes. Cheguei lá, correu tudo bem. O Josualdo Ferreira, uma pessoa 5 estrelas. Ao início é normal que ele se preocupe mais com aquilo que ele já sabe que vai contar, preocupe-se menos comigo, que era o único que estava a fazer ali uma captação, mas depois entram os jogos amigáveis. Então quando entram os jogos amigáveis é normal que ele vai ter que tomar atenção a mim, porque se eu vou jogar ele vai ter que tomar atenção. E lembro-me que o primeiro jogo que a gente fez assim amigável foi contra o Nelas, e o jogo correu-me super bem, e no final do jogo nós estávamos lá todos no campo a alongar e ele vem ter comigo e disse, miúdo, foda-se, não sabia que eras assim, agressivo, dás porrada neles, não tens medo, vais para cima deles. E eu com aquela cara meio envergonhado, com 19 anos, 20 anos, isto tem que ser, a gente tem que mostrar. Só que depois foi-me comunicado que eu ia ficar no plantel. Só que os restantes jogos de pré-época continuaram a continuaram a correr bem. Chamou a atenção. Não foram todos com ele, porque foi na altura que o Josualdo sai do Boa Vista para o Porto. Foi nesse ano. Quem é que assumiu o Boa Vista depois do jogo? Depois era o treinador adjunto, que eu já não me recordo o nome, que também não teve muito tempo lá. Não teve lá muito tempo. E pronto, eu deixei de contar. Não treinava,
Ideias diferentes, mudança de treinador. Completamente diferentes, deixei de treinar, deixei de ser a opção, até que os resultados também não correram bem e eles despediram o treinador adjunto e chamaram o Petkovic na altura, isso. E o que é que ele prezava muito? Domínio, recepção, rapidez, e eu tinha isso tudo comigo. Pé esquerdo, dominava bem a bola, passava bem, metia longe, metia curto, e o gajo não era apaixonado por mim, mas o gajo valorizava as suas características. Tanto que a primeira convocatória que ele faz é contra o Benfica e eu sou convocado, mas sou 19º. Mas logo aí já sentes que cais na ficha de jogo. Cai na ficha de jogo, mas logo aí sentes logo que a coisa pode mudar. Só que eu na altura não tinha carro. E como não tinha carro, andava sempre à boleia de alguém. E esse alguém estava sempre atrasado. E então eu chego uma vez atrasado, chego 2 vezes atrasado. Ao treino, no caso? Não, é que nem era o treino. Porque imagina, o treino é às 10, tu tens de estar lá às 9. Para tomares o pequeno almoço, para te equipares. Eu não chegava atrasado ao treino, eu chegava atrasado era às 9. E a uma altura, e ele é daqueles países frios. Não sei se era romeno, não sei de onde é que ele era. Muito rígido. Era rígido. Então com os horários ele era demais. E à segunda vez ele disse, não te volto a avisar. E no dia a seguir outra vez atrasado. E eu tentei-lhe explicar que não era por minha causa. E ele disse, não, miúdo, tens 19 anos. Tu tens de chegar aqui 2, 3 horas, se for preciso, dormes aqui. Tu tens é que estar aqui, porque tu estás a começar, os teus colegas já não precisam disto. E a partir daí deixei de contar. Por minha culpa, como é lógico, mas mais por culpa do meu colega. E pronto, e foi assim até dezembro. Até dezembro a coisa não correu bem com ele foi despedido e entrou o Jaime Pacheco. O Jaime Pacheco já me conhecia porque eu no meu segundo ano de júniores eu só treinava com os séniores e só jogava com os júniores. Eu fazia a semana toda com os séniores e jogava com os júniores. Então ele já me conhecia. E eu era ali conhecido pelo Nuninho. Era assim pequenininho, era conhecido pelo Nuninho. Eu lembro-me que quando ele disse que... Quando viu o que fazia, a malta que fazia parte do plantel, eu disse, Nuninho, que é este gajo? Eu não aguento muito no não. E quando ele me viu, eras tu. E pronto, a partir dali a coisa mudou para mim. Porque ganhas outro ânimo. Comecei a treinar, comecei a dar tudo outra vez. E lembro-me de uma altura que estávamos todos numa roda e o treinador começou a falar, o Jean Pacheco começou a falar, a dizer que isto uma sexta ou sábado ia ser convocatório naquele dia. Dia anterior ao jogo. Sim, dia anterior ao jogo. Que pronto, que ele tem que fazer as escolhas dele e que havia um jogador que ele estava apaixonadíssimo pelo treino, pelo jogo, da maneira que se empenhava no jogo, da maneira que dava nos treinos, tudo, a maneira como jogava, as coisas como lhe estavam a sair, ele estava apaixonado pelo jogador. E depois disse que eu não me pinto. E a malta ficou toda a olhar para mim, eu fiquei todo vermelho, mas pronto, só para dizer, não fui convocado. Fiquei de fora. E depois, pronto, eu continuei a trabalhar, a fazer o meu trabalho, e há uma altura que eu me lembro, eu não sei qual era a eliminatória da taça, as equipas da Primeira Liga entram, e eu fui convocado. Ele faz descansar alguns jogadores, e eu fui convocado. Entretanto, o Mário Silva magoa-se, que era o primeiro lateral esquerdo, o segundo era o Fernando Diniz, e eu jogava como médio. Só que quando fazes o futebol de 11 contra 11, não há lateral esquerdo, quem é que ele mete? O miúdo, faz ele lateral. E a verdade é que eu era aguerrido e dava porrada e era refilão e pronto, e tocava bem na bola. E ele foi gostando. Nunca me disse, mas foi gostando. No caso foi ele que te adaptou ao lateral esquerdo? Foi ele que me adaptou ao lateral esquerdo e foi gostando. E depois surgiu esse jogo, eu fui convocado, fui para o banco, eu já não me recordo contra quem era, ia faltar 2, 3 minutos para acabar o jogo, ele lança-me. Então fui para o lateral, foi a minha estreia para a taça. Ele lança-me. Quando me lança, eu faço uma assistência para o Fari, em 3, 4 minutos. E pronto, e ficou por aí. Foi uma estreia com chave. Foi. Sei que depois, o jogo seguinte é outra vez para a taça, em casa, e eu começas a ganhar confiança ali com a malta, bem ou mal, eu era ali a coqueluche deles, era o mais pequenininho, era o miúdo. No meio de muitos bons jogadores do Boa Vista. Jogadores, eles tratavam-me super bem, e depois eu estava a falar com eles e a dizer assim, só joguei 5 minutos, vocês vejam se resolvem isto logo na primeira parte, que é para eu poder jogar 30, 25, 20 minutos. E eles assim, não te preocupes, miúdo,
a gente vai resolver isto e tu vais entrar a segunda parte toda. Disse, pronto, ok. A verdade é que quando vamos para o Ministério dar a palestra, eu lembro-me, era o William na baliza, no lado direito era o Lucas, o falecido Lucas, depois centrais era o Ricardo Silva e o Cissé, depois ele lateral esquerdo no Pinto. E um gajo fica ali, mas depois diz assim, fogo, isto é o que eu gosto de fazer, vou jogar com uns craques do caramba, e eles vão-me ajudar, as coisas vão correr bem. Pronto, e correram bem, fiz 2 assistências e taça. E depois o jogo seguinte, campeonato, Sporting, em casa. Durante a semana eu nunca fui à equipa titular, fiquei sempre na equipa suplente, sempre a treinar, sempre a dar o máximo. Pensava, ok, fui convocado, para mim já era uma vitória. Fui convocado, não estava minimamente à espera, zero, não sabia mesmo que ia jogar. E quando ele começa na palestra a dizer que joga, Nuno Pinto, aí sim, aí eu comecei a suar, porque já não estamos a falar de equipas da terceira divisão, já estamos a falar de um grande de Portugal, campeonato. Sporting, na altura, extremo direito, Nani. Que é o jogador que tiveste que marcar na alta. Que eu tinha que levar com ele, no bom sentido. E pronto, ninguém falou comigo. Deixaram-me super tranquilo, o mister nunca me disse nada, fui para aquecimento, vim, os meus colegas, bora, vai correr bem, bora, concentra, mais nada. No túnel ele passava, dava uma instrução a uma instrução a outra, uma instrução aqui, uma instrução ali, passa por mim, faz o que sabes, miúdo. E fui lá para dentro, pronto, empatámos 1-1. É uma história curiosa no Boa Vista, nos séniores, eu nunca perdi. Em campo nunca perdeste? Não. Nunca perdi. E jogaste ainda mais de 10 jogos nessa temporada? Foram para aí 10, 11 jogos. Creio que foram 12. Por aí. Sim, Como é que correu esse jogo a nível individual contra o Sporting? Correu bem, não tive... Tens os problemas normais, né, do que é jogar contra o Nani. Apesar que o Nani eu já jogava contra ele na formação. Mas pronto, mas correu bem. Começámos a perder 1-0, depois acabámos por empatar e tivemos muito bem. Fui ao Flash Interview. E não é nada o que é hoje. O Flash Interview na altura eram 15 câmaras e só holofotes a apontar para ti, quase um gajo nem consegue ver, mas pronto, mas acabou por correr bem. E curiosidade, sabes qual foi o meu segundo jogo? Benfica, Estádio da Luz. A seguir ao Estádio da Luz, 58 mil pessoas e empatámos 0-0. É um jogo fatídico daquilo que o Benfica podia estar lá o dia todo e a bola não entrava. A bola a passar por cima da linha, a bola a bater no poste, na barra, a bater nas costas do Williams e a bola não entrava. Foi um jogo de aperto para vocês? Foi. Ou equilibrado? De aperto não, aquele não foi aperto. Eu acho que a gente nem apareceu, foi em campo. Nós estávamos lá sozinhos a jogar. Jogaste contra o Porto nessa temporada? Não. Ok. Não. Mas ainda há assim empates consecutivos contra o Benfica, do Sporting e o Benfica. Sporting e Benfica. E depois acabámos por ganhar a Shoa Académica, a Naval, ao Passos Ferreira, Nacional da Madeira. Ganhámos alguns jogos, mas pronto, empatámos alguns. Perder, eu, nesse ano, que jogasse, não perdi. A partir daí, dos jogos da Taça, agarraste o lugar? Agarrei. Porque depois o Mário Silva chega e o Mário Silva é suplente. E no final da época o Jean Pacheco tem uma conversa comigo, a dizer, está ali o Mário Silva, que eu vou ser a aposta dele, posso não ser a aposta desde o início, mas vou ser uma aposta dele, porque o que eu fiz antes já lhe deu algumas garantias que pode contar comigo. E sei que ias falar a seguir o meu empréstimo ao Trofense. Sim, mas vou-te ainda perguntar, nessa época de transição para o futebol sénior, em que aconteceram muitas mudanças, mesmo a nível técnico, quais foram as maiores diferenças que sentiste face à formação? É o que eu te digo, e disse-te há um bocado, eu quando chego ao futebol profissional, não sinto assim tanta diferença, porque no meu segundo ano de júnior eu treinava sempre com eles. O que eu senti é no jogo, é uma intensidade muito, muito, muito maior do que um campeonato nacional de júniores. A intensidade é muito, muito grande. Mas ao final do mês, 3 semanas, a treinar com eles, a jogar com eles, acabas por te habituar. É normal. É uma questão de adaptação. Exatamente. Acabou por correr bem. Acabou por correr bem, as coisas também foram correndo bem, a malta ali também me abraçou bem e a adaptação acaba por acontecer naturalmente. A época ao Boa Vista até corre dentro do normal na altura, só que infelizmente tem o caso de questões administrativas, nomeadamente o apito dourado, e acaba por ser despromovido aos patamares inferiores. Tu, como a maioria da equipa, acaba por sair e surge o Trofense.
que convites é que tiveste na altura? E o que é que te levou a escolher o Trofense? Eu tive convites do Trofense, foi as primeiras pessoas que me ligaram, Leixões, que eu acho que o Leixões estava na segunda... Não foi Leixões. Foi Leixões, Rio Ave, Fátima, Olhanense... Tudo segunda liga? Tudo segunda ligas. Okay. Tudo segundas ligas. O que é que me faz levar ao ir para o Trofense? Porque tu olhas para a equipa do Trofense naquela época e tinhas ali 3, 4 jogadores que jogaram no Boa Vista e acabaram por ir para lá. E eu sei, sair por sair, vou já para um ambiente que eu pelo menos já conheço alguém. Um miúdo com 20 anos, sair, não conhece ninguém. Sais por empréstimo na altura? Sai por empréstimo. Vou para lá. E fui. E foi assim, os dirigentes vieram logo ter comigo naquele dia, tomámos um café, acertámos tudo, acertámos valores, acertámos tudo e mais alguma coisa. Depois já era entre clubes, já não tinha nada a ver comigo. Eles acertaram-se e acho que foi a escolha mais acertada, dentro do mal, porque eu pensava que podia ter ficado no Boa Vista e jogar. Tu querias ter ficado mesmo, apesar da equipa hoje? Sim. Não, o Boa Vista nesse ano não desce. Não o Boa Vista só desce no ano que eu sou emprestado ao Trofense, é nesse ano que o Boa Vista desce. Em 7, 8? Sim. E eu preferi ter ficado no Boa Vista porque a Primeira Liga é uma montra completamente diferente do que é uma segunda. Eles ainda tentaram à última hora, no dia 31 de agosto, foi quando eles acertaram entre clubes, eles ainda tentaram que eu ficasse ali, só que eu já tinha dado a palavra ali aos dirigentes do Trofense e fui para lá. A época corre-te bem, tens tempo de jogo. Super bem. Quer a nível individual como coletivo, a equipa acaba por subir à Primeira Liga. Como é que foi essa época? Foi espetacular. Apanhei pessoas ali. Eu atrevo-me a dizer que se calhar foi um dos melhores grupos que eu já apanhei. Porque realmente estávamos todos focados e ligados naquilo que a gente queria. As condições não eram as ideais de balneário, de relvado. O relvado era pequenino e tudo. Mas o presidente nunca nos falhou com nada. Prémios, salários, nunca nos falhou com nada. E acaba por correr. A união do grupo também muito... Sim, as pessoas, os próprios jogadores... extraordinários. Foi um dos principais segredos para o sucesso no final da temporada. Sem dúvida. Tínhamos mesmo um grupo fantástico, todos se davam bem, morríamos todos uns pelos outros se fosse preciso, e assim chegas no fim, faz toda a diferença. Em 30 jogos não vais ganhar os 30, porque estás sempre com alguns adversários, e o futebol... A segunda liga é muito competitiva muito também. Muito competitiva, mas em 30 jogos vais ganhar 28. E não foi o que aconteceu, mas fizemos história ali naquele clube. Como é que foi o jogo da subida? O jogo da subida, eu lembro, foi contra o Gondomar em casa. Nós bastava-nos empatar e nós em casa começámos a ganhar 1-0 e depois tivemos tantas oportunidades para matar o jogo. Não fomos conseguindo, porque se a gente ganha o jogo em casa, não só os de divisão, como és campeão. Casa ainda por cima. E a gente não conseguiu. E eles lá num lance de sorte, que não é sorte, mas acabam por fazer 1-1. E depois foi ali 10 minutos a sofrer até ao fim, mas pronto, o objetivo principal estava cumprido, que é a subida da divisão. Depois, quando fomos campeões, nós estávamos todos... O último jogo era em Portimão, e lembro-me perfeitamente que estávamos todos a dizer, foda-se no Algarve, calor, hotel, um gajo vai para ali, já está, a gente vai para ali se divertir, nem quer saber do jogo, com todo o respeito ao portimonense, a gente não quer saber do jogo. Só que o presidente chegou, e o presidente era muito tímido. O presidente chegou e disse, parabéns a todos, o objetivo da época está cumprido. Mas é diferente nós subirmos e sermos campeões. Se nós formos campeões, independentemente do resultado, são 2.000 euros para cada um. E a gente foi lá... Foi um boost ali de motivação. Empatámos com o Portimonense, mas fomos campeões. Porque nessa jornada estava para subir o Rio Ave, isso eu sabia que subiu, e era outro clube qualquer, não sei se era o Vizela, não sei quem era. E o Rio Ave aos 93 minutos está fora da Primeira Liga. Os jogos todos à mesma hora? Tudo à mesma hora. O Rio Ave aos 93, 94 minutos está fora. Está empatado, está fora. E aos 95, 96 faz o gol da vitória e sobe. É as emoções do futebol, até o último segundo. Yeah. Pronto, o prémio acabou por ser uma motivação e vocês levaram ali o jogo com um estímulo diferente. Exatamente. Depois a viagem para cima já é diferente. Uma festa, não é? É festa. E depois muitos adeptos da Trofa foram lá em baixo. As viagens para cima, aquilo era... E pronto, e foi a primeira vez que eu andei num autocarro ali pela cidade. Fomos campeões. É uma sensação fantástica. E é um título na carreira. Acaba essa temporada, uma temporada muito marcante para ti. Depois, temporada seguinte, acabas por sair em definitivo do Boa Vista, devido à questão que já falámos.
Como é que foi para ti viver essa questão como um jogador que teve muitos anos ligado ao clube? Acaba por ser uma coisa natural. Eu tenho 21 anos, ou vou descendo com o Boa Vista e vou para as divisões inferiores, ou então eu vou lutar por aquilo que é a minha carreira e aquilo que foi... não é que eu estudei, porque eu não estudei para isso. O teu trabalho para lá chegar. O meu trabalho, todo o meu sacrifício para chegar ali. E não foi uma escolha difícil, com todo o respeito que tenho pelo Boa Vista, foi o clube que me fez crescer, foi o clube que me fez homem, mas eu tinha que lutar por aquilo que era os meus desejos. E optei por ir para o Nacional, podia ter ido para o Braga também, tinha a proposta dos dois. Eu optei por ir para o Nacional porque na altura o treinador era o Manuel Machado e já me queria, quando eu estava noutra ofensa em dezembro, que eu fosse para lá, para o Braga. Só que ele estava no Braga, não é? Ele estava no Braga, passar do Braga para o Nacional e continuou-me a querer. O Trofense não foi uma porta em aberto, continuar? Foi uma porta em aberto, mas eles tiveram lá umas complicações entre diretores e aquilo foi-se arrastando. Tanto que o Trofense nesse ano não consegue fazer uma equipa muito competitiva porque ali deu complicações. E eu acabo de sair para o Nacional. Voltas à Primeira Liga, depois de ter estado no Boa Vista, e voltas para a Primeira Liga para um patamar já diferente. Uma equipa, um Nacional muito forte. Na altura, nessa época, faz uma classificação recorde. Não sei se é o histórico. É histórico. Quarto lugar. Porto, Benfica, Sporting, não importa a ordem, Nacional da Madeira. À frente do Braga, à frente do Vitória. Na altura, o Braga, haviam 3 equipas que lutavam para a Liga Europa, que era o Braga, o Nacional da Madeira e o Vitória de Guimarães. Estava mais fraco, face a hoje. E o Marítimo. Okay. O Marítimo era sempre, mas em 4 anos que estive no Nacional eu fui 3 vezes à Liga Europa. Foi 4º, 5º, 6º e 7º lugar, sim, creio eu. Sim, grandes temporadas. A última época acabas por sair em janeiro. Eu saio em janeiro. Mas grandes temporadas. Como é que foi chegar à Madeira, conhecer a ilha, chegar a um grupo forte de Primeira Liga? Como é que foi os primeiros tempos? Olha, quando cheguei, o Nacional, não sei se vocês conhecem o estádio que é coberto do lado de lá, não é onde entram as equipas, é onde as equipas se perfilam para a tribuna, por baixo é um hotel, é o hotel do clube. Então eu fiquei ali 1 semana, 2 semanas. Mas não é fácil, chegas a uma ilha, não conheces nada, não conheces ninguém, não é fácil, mas lá está, vais lutar pelo teu sonho, vais lutar por aquilo que tu queres. Na altura, a primeira época não correu da maneira que eu queria que corresse. A nível individual, tempo de jogo? Sim, porque o Alonso, que era o lateral esquerdo, era para sair e no último momento decidiu renovar mais 1 ano. E então, apesar que eu ainda fiz uns 15, 16 jogos, não foi aquela época que tu chegas e encaixas, não. Mas com o meu trabalho, o Manuel Machado em conferências de imprensa dizia: não me perguntem quem é que vai jogar, quando o Alonso não puder jogar é o Nuno Pinto que joga. Muitas das vezes metia o Alonso à frente e a mim atrás, acabei por jogar alguns jogos. Não era aquilo que eu estava à espera nem que perspectivava, mas acabei por jogar alguns jogos. E fizemos 4º lugar, por isso eu tenho que engolir o sapo e ficar calado, porque a nível coletivo foi muito bom. Fizemos 4º lugar, fomos à Liga Europa e ainda tivemos o melhor marcador da Liga, que foi o Nené. O histórico Nené agora no AVS, 41 anos. Exatamente. Pronto, a nível coletivo foi muito bom. O grupo recebeu-te bem? Sim. Ali eles receberam super bem. Não tinha assim muitos jogadores madeirenses. Eram jogadores mais do continente e muitos brasileiros. Muitos brasileiros. E fizemos ali um grupo bom. Não era um grupo fantástico, mas era um grupo bom. Na temporada seguinte as coisas já correm diferente, o grupo continua a ter bons resultados, mas tu a nível individual tens mais passos, tens mais tempo de jogo. Sim. Saiu o Alonso? Saiu o Alonso, fico eu. Ficas tu e assumes o lugar. E outro lateral esquerdo, que é normal, e vamos lutar os dois pelo lugar. Se calhar eu parto um bocadinho à frente porque o treinador já me conhece, parto um bocadinho à frente porque já estou no clube há 1 ano, e depois depende de mim agarrar o lugar ou não agarrar. E sim, e acabei sempre por jogar. Nos outros anos todos acabo sempre por jogar no Nacional, porque eu tenho consciência, né, que posso partir à frente porque já estou lá, mas se eu não der na perna, o outro está a bater à porta e quer entrar. E a gente tinha que dar da perna. Esse 4º lugar da época anterior dá ao Nacional acesso à fase de grupos da Liga Europa? Dá a qualificação contra o Zenit. E acabam por chegar à Nós ganhámos em casa, o primeiro jogo em casa 4-3 ganhámos ao Zenit,
depois vamos à Rússia empatar 1-1. Ok. E entramos na fase Pensei de que tinham grupos. entrado diretamente. Tiveram uma eliminatória com o Zenit. É sempre, isso acho que é sempre. A eliminatória acho que é sempre. Como é que foi jogar competições europeias? É outro nível. É outro nível, seja a Liga Europa ou a Liga dos Campeões. A primeira organização não tem nada a ver, porque dão-te logo um papel com todos os horários que tens que cumprir à risca. E quando digo, não é 7h50, não é 6h45, não, é 7h52, 7h51, tudo à risca, tudo à risca, tudo à risca. E é engraçado, porque depois houve o hino da Liga Europa, nós quando íamos fora íamos em charters, coisas que a maioria das pessoas em Portugal nunca andou. Uma realidade diferente, não é? É, nada a ver, nada a ver. Íamos só com a equipa, charters e vamos nós. Nessa temporada, apesar de não passarem a fase de grupos, acho que ainda fazem 5 pontos. Ou seja, Sim. o Nacional não foi lá a passear, por assim dizer. Nós ganhamos, eu acho que fazemos mais. Eu acho que nós ganhámos a Áustria de Viena os 2 jogos. Queres confirmar aí? 9-10. Sim, não estou a ver. Nós já empataram. empatámos lá. Empataram lá e ganharam. Foi quantos pontos? 5-1. 5-1 em casa, isso eu lembro. Sim, sim. Ok. 5 pontos já. 5 pontos. 5 Então, pontos, Gols ok. marcados, 12 sofridos. eu Mesmo sei, assim, 11 gols em 6 jogos. Perderam 2-1 com o Atlético de Bilbao só. em casa, Em casa do Bilbao. fui expulso. Sério? Foi. Com a Estreberria, o gajo mete na frente, dou o carrinho a pensar que chega. Hã? Foi expulso. Diz? Aqui não diz que foi Foi. expulso. Em casa, Em em nossa casa. Lá perdemos 2-1. Em casa, não sei quanto ficou, mas eu acho que perdemos. 1-1. Aos 79 pontos. Yeah. Se a gente ganha, a gente tem possibilidade de ir a passar a fase de grupos. Como é que foi o lance da expulsão? Pá, o gajo, o Estreberria, era um gajo já batido, já com muitos anos, internacional espanhol. Eu sei que o gajo ali na linha mete na frente e eu vou dar o carrinho e falho. Falho na bola e acerto nele e levo o segundo amarelo e vou para a rua. E depois sofremos 1-1. Mas faz parte. Foi o do timing que futebol. foi lixado. É o que é, mas sim, mas correu bem essa época também, fomos à Liga Europa, no ano seguinte vamos à Liga Europa outra vez, e no ano seguinte vamos outra vez à Liga Europa, e pronto, e fazes ali, pelo menos em Portugal, consolidas o que é o teu nome, e as pessoas ficam atentas, não é? É um dos nacionais mais fortes da história, seguramente. Eu acho que é o mais forte. Foram 3 anos e meio no Nacional, todas as épocas correram bem. No mercado de inverno de 2012, vais para a Bulgária, primeira experiência fora de Portugal, para o Levski Sofia. Sim. Como é que surgiu essa oportunidade e o que é que te motivou a aceitá-la? Olha, a Madeira é um local fantástico, é mesmo um sítio paradisíaco, mas tu estás ali 3 anos e meio sufoca. E quando fazes viagens de 15 em 15 dias, o aeroporto da Madeira não é o mais apetecível. E eu já começava a ter algum pânico e algum medo de andar de avião. E uma das principais razões foi essa. A minha mulher hoje em dia adora Madeira, quer ir lá muitas vezes à Madeira. Os meus filhos não, porque só uma é que conheceu, a mais velha. Mas eu, sinceramente, ir à Madeira para mim não é nada que me traga ou que me faça andar de avião para ir à Madeira. E eu falei com o diretor desportivo, na altura tinha jogado comigo, que era o Patacas, passou a diretor desportivo e disse: Patacas, temos que arranjar uma solução porque eu já não estou bem. Ele disse: pá, falar com o presidente, a ver se vais. No ano anterior eu podia ter sido para a Ucrânia, com um treinador que mais à frente me leva para o Levski e me leva para a Ucrânia, que me tinha visto jogar na Liga Europa. E eu disse: pá, temos que ver aqui uma solução porque eu não estou a aguentar. E ele disse: tens empresário? Não. Então vou falar aqui com os contactos, deixa-me ver o que é que a gente consegue arranjar. Disse: tudo bem. E ligaram-me, um empresário me ligou, Sérgio Leite. Sérgio Leite ligou-me a dizer que podia haver a possibilidade de eu ir para o Levski de Sofia. E eu disse: não vê essa possibilidade e diz-me alguma coisa. E ele disse: Nuno, mas isto é uma transação rápida. Isto não dá para pensar muito porque sabes como é que são os clubes. Gostam, fazem proposta, aceitas, arrancas. Não aceitas, vou pensar, vais... Eles vão buscar outro. Eu disse: tudo bem. Mandou uma proposta. Eu falei com a minha mulher. Foi uma proposta que nos agradou aos dois. E eu disse que sim. O Presidente Nacional lá se entenderam com o clube. Deu uma autorização. Tudo pacífico com a direção? Sim, tudo tranquilo. O Presidente deu uma autorização para ir à Bulgária
fazer os exames médicos e assinar o pré-acordo, porque só podes ser inscrito em janeiro. Eu fui lá, correu tudo bem, assinei, vim cá, assinei a rescisão e estava tudo bem. Depois vim-me embora, porque lá eles na Bulgária, nesses países que têm neve, eles fazem sempre uma paragem de inverno. Eu agora não sei como é que está, mas na minha altura fazia uma paragem de inverno ali do mês de dezembro. Depois voltavas em janeiro, ali dia 6, dia 7 de janeiro, ias para países mais quentes, como a Turquia, como o Chipre, para poderes fazer ali 3 semanas, um mês de pré-época, e o campeonato começava ali em março. E pronto, e foi assim. Ela deu uma autorização, eu fui e arranquei. Não houve na altura, dado que estavas a ter boas temporadas e o Nacional estava a ter boa visibilidade, a oportunidade de ir para um grande? Houve algumas conversas, não diretamente comigo, mas com empresários que me iam dizendo que podia haver a possibilidade, só que eu vou-te dizer, se me perguntares se foi a minha melhor escolha, não foi mesmo, de todo. De todo não foi. Se me arrependo? Não, porque eu só me arrependo daquilo que não faço. Mas provavelmente se tivesse aguentado mais um ano ou dois, as coisas podiam ser diferentes. Não foram, está tudo bem. Tirando a Vitória de Setúbal, a equipa que que mais prazer me deu jogar foi mesmo o Levski de Sofia, porque é um clube grande, é um clube gigante. Então, mesmo a nível de dimensão, sim, os adeptos? Sim, tudo. Adeptos, aqueles, vocês se meterem no YouTube o que é a placa deles, que é o Sector B, aquilo é loucura. E então dá-te prazer jogar ali. Uma boa experiência. Sim. Mesmo a nível social, como é que é a vida na Bulgária? É muito barata, é muito pobre, tens os extremos, tens as pessoas muito, muito pobres e tens as pessoas muito ricas. Nível de extremos. Na altura que eu estava lá, o salário mínimo na Bulgária eram 120 euros. Eles não utilizavam o euro, eles utilizavam a leva, que é a moeda deles, mas estamos a falar de levas, era metade. Ou melhor, espera aí, não sei se era metade ou se era o dobro. 1 euro era... ou uma leva eram 2 euros. Acho que é assim. Acho que era okay. Assim. Ou seja, pronto, realidades completamente diferentes. Completamente diferentes, mas fui super bem acolhido pelo clube. Super bem acolhido pelo clube. Dirigentes, jogadores. Apesar que depois os búlgaros, no início, eles sabem, quer dizer, o futebol é isto mesmo. Quando alguém vai para aqueles países, eles pensam que as pessoas vão para ali só por causa do dinheiro. Mas eu, quando vou para ali com 24, 25 anos, eu não vou pensar só no dinheiro. Vou pensar... na carreira. O que vai ser a minha carreira. Mas rapidamente mudaram, porque perceberam que a gente chega ali, corre, luta e joga, e eles... Está tudo como adeptos muito quentes também, conquistas malucos. Adepto a partir do esforço. Malucos mesmo. Eu lembro-me de ter perdido um jogo, empatado um jogo, e à vinda embora, estavam os adeptos à nossa espera, e a querer entrar no autocarro, e a sorte foi que a polícia chegou. Eles têm muito respeito à polícia de intervenção. A polícia chegou e acalmou aquilo, senão... Foi o caso assim mais marcante, mais duro? Não, esse foi um dos. O outro mais duro foi, o que eu senti mais duro, nós estávamos à porta do jogo com o CSKA de Sofia, que é o rival, é tipo Benfica Sporting. Tipo Benfica Sporting da capital. Da mesma cidade ainda por cima. Na mesma cidade, e nós não estávamos a ter uns bons resultados. E então os chefes das claques todas juntaram-se ali no campo, mandaram vir os jogadores, mandaram vir o intérprete para vir traduzir. O gajo chegou, começou a falar, nós somos o Levski, isto, assim. No fim só disse assim, eu não quero que vocês ganhem os jogos todos, eu só quero que vocês mostrem atitude. Se vocês não o fizerem, nem Deus vos vai salvar. Gajos carecas, gajos com tatuagem na sobrancelha. E ali foi... Como é que esse jogo vos correu? Ganhámos. Ganhámos 2-0. Ganhámos 2-0. Não sei se foi por isso ou não. Provavelmente foi. Mas eles eram mesmo fervorosos. Eram top. Gostei muito. Depois desses 2 anos, novamente em janeiro de 2014, vais para o Taveria da Ucrânia, um clube que entretanto está extinto. Neste momento, a vida na Ucrânia, como se sabe, está num período de instabilidade. O futebol, inclusive, está quase que parado. Como é que na altura foram esses 6 meses? Um percurso também pequeno? Olha, foram 6 meses porque na altura que eu vou para lá não é nada disto, não está nada disto. E na altura foi em 2014. O que aconteceu comigo lá na Ucrânia não tem nada a ver com isto. O que aconteceu comigo foi a anexação da Crimeia.
A Rússia quis a Crimeia, quer a Crimeia, e nem houve guerra, nem houve nada, nem andaram aos tiros, nem nada, simplesmente fizeram um diferendo, quem quer que a Crimeia seja da Rússia, mete sim, quem não quer, mete não. Então a Rússia ganhou com 90 e não sei quantos % de votos e anexaram aquilo à Crimeia. Mas voltando atrás, eu saio do Levski, eu tenho uma proposta de renovação do Levski, o mesmo treinador que me tinha ido buscar para o Levski acaba por sair ao final de 1 ano e meio e vai para lá, E leva-te. e leva-me. Sabia que eu estava em fim de contrato e leva-me. Eu, quando chego, eu negociei o contrato lá com os dirigentes. Eu, quando chego, já vou direto para a Turquia, para a Antália, onde eles estão a fazer estágio. E chego lá e aquilo está tudo bem. Só que depois começas a ligar as televisões e começas a ver, pá, o que é isto? Passado 4 dias de eu estar lá, o que é isto? Aquilo, mas era em Kiev, tudo a arder, na praça, tudo a arder, e eles sempre me disseram, relaxa, o sítio onde nós estamos é só russos, por isso isto não vai acontecer, eles não deixam que isto aconteça. Disse, tudo bem. Quando voltamos à Ucrânia, nós tínhamos o avião do clube, quando voltamos à Ucrânia, a verdade é que nós estamos a chegar à Ucrânia, ao aeroporto, e já tem aeroporto fechado, tudo fechado, comércios fechados, e tu estás a ver o que é que tu estás a entrar num aeroporto grande e só veres os soldados russos com as espingardas, só conseguias ver os olhos e eu dizia assim, foda-se, onde é que eu me vim meter? E pronto, e a partir dali eu sabia que não ia correr bem. E onde é que eu me vim meter? Meu Deus. Saímos, fomos para o centro de estágio e estava eu na altura, eu e o David Caiado. Eram os dois portugueses que estávamos lá. Quando fomos para o centro de estágio, nem sequer me deu ao trabalho de procurar casa, fiquei no centro de estágio, eu e o Caiado, eles tinham quartos individuais para cada jogador, eu e o David pedimos um quarto duplo para ficarmos os dois porque íamos ficar ali, nós almoçávamos no centro de estágio, nós jantávamos no centro de estágio, nós fazíamos a nossa vida ali, muitas das vezes ligávamos um táxi, eles iam-nos buscar e levavam-nos ao centro, depois vinham-nos buscar ao centro de estágio. Não podiam andar na rua, literalmente. Não podíamos, porque eu não tomei nenhum susto. Não. Nenhum susto. Eles andavam tanques no meio da rua, os soldados todos no meio da rua, mas eu não tomei nenhum susto porque não dava para tomar. Só que quando íamos jogar fora eram 12 horas de autocarro, porque os aeroportos estavam fechados, tinhas que passar o posto de controle da Rússia, 50 metros à frente tinhas que passar o controle do posto da Ucrânia, uns virados para lá, outros virados para cá, que se mandas uma pedra, aquilo começam todos aos tiros. Então foi complicado. Foi complicado. Mas pronto, acabou por correr bem, acabei por jogar sempre, longe da família. A minha mulher... Ficou em Portugal? Ficou. A minha mulher queria ir lá ter comigo, mas quando eu costumo dizer, ia brincar, eu cheguei ali como Ucrânia e saí dali como Rússia. A minha mulher queria ir lá e já tinha que pedir visto em Moscou. Já não deixavam entrar. Por isso, assim, não vale a pena. Não vale a pena. Acabas por estar lá só 6 meses devido mesmo a essa situação, a nível social muito complicado. Sim, muito. Dentro de campo, conseguiste-te abstrair disso? Sim, isto é como tudo na vida. Tu estás a fazer aquilo que mais gostas, cá fora tu pensas, lá dentro é o foco total naquilo que tens que fazer e aquilo acaba por passar. Depois, Roménia, Astra, uma temporada, como é que foi? Eu quando saí da Ucrânia, eu tinha mais 2 anos de contrato, porque eu assinei 2 anos e meio. Fui em janeiro, era aquele meio ano mais 2. Até 2016. Isso. Só que a verdade é que aquilo acaba por ir para a Rússia, eu não faço a mínima ideia o que é que se vai passar no clube, e pronto, eu venho-me embora com 100% de certeza que o clube não ia continuar. Entretanto surgem convites para ir para a segunda Liga Espanhola. Um empresário espanhol ligou-me, fui lá ao clube, vi casas, vi tudo, negociei contrato, tudo e mais alguma coisa. Estava perto de fechar? Sim, não, ia fechar. Eu, quando vou à Espanha é para fechar. A minha mulher, está tudo ok, tudo perfeito, segunda Liga Espanhola. Está tudo perfeito, está tudo ok, vamos lá, vamos avançar. Só que quando eles pedem o certificado internacional, o Tábria diz, ele tem 2 anos de contrato aqui, se quiserem, tem que pagar. E o clube espanhol disse, não vamos pagar, falaram comigo, está tudo bem, fiquei 6 meses sem jogar. E tive convites de Itália, tive convites... Segunda Liga? Sim. De Itália, tive convites de montes de países, do Chipre, montes de países. E eu queria experimentar o futebol espanhol. A verdade é que, passado esses 6 meses, esses clubes que me queriam já queriam que eu fosse lá a experiência. Eu disse, não pode ser. Precisavas de garantias. Sim.
Não vou. E pronto, e acabei por não ir. Até que surge o convite do Astra, porque o treinador era ucraniano e pronto, acompanhava ali o que era o campeonato ucraniano. E ligou-me e disse, és tu. Falei com o empresário fez o que tinha a fazer e eu fui para ali para o Astra. Um processo rápido. Foi super rápido. Sentiste o interesse desde o princípio do clube em ti? E senti. Não foi do clube, foi do treinador. Senti. O treinador já te conhecia de outra... O treinador provavelmente via-me a jogar ali no campeonato ucraniano e gostou. Como é que essa temporada correu? A temporada acabou por não correr bem, não correr mal. Porque chegas ao fim e acabo por jogar. Acaba a ser titular, mas horrível. Não gostei nada. Não é da cidade, não é da Roménia, mas dos romenos. Não gostei mesmo As nada. pessoas em si? Não gostei mesmo nada. Zero. Horríveis. Muito fechados? Muito fechados, tratavam mal as pessoas, não eram acolhedores. A sorte é que estavam ali 3, 4 brasileiros e mais um ou outro romeno que eram gajos porreiros e que até me trataram bem. Mas de resto, muito frios, muito... Mesmo falando de dirigentes? Tudo. Okay. E eu quando chego ali por causa do treinador, o treinador está tudo ok, passado 2 semanas o treinador é despedido. Quando entra o outro treinador romeno, nem me cumprimenta. Nem me cumprimenta sequer, nem fala comigo. Mas está tudo bem. Depois já era convocado e estava a ganhar a minha forma, deixei de ser convocado, comecei a ficar de fora. Sem qualquer explicação? Sim, mas está tudo certo, é o futebol. Até que há as seleções, eles vão para as seleções e eu fico, fazemos um jogo de treino e eu faço 3 assistências no jogo. E o treinador vem falar comigo e por si não falava português. Não sabia que eras assim. Assim, claro que não sabia, nunca me pôs a jogar, como é que você vai saber? Resposta minha. E a partir daí comecei a jogar. E depois ele foi despedido e veio o Chumudica. O famoso Chumudica do Cândido Costa, que diz que os gestos, esse também foi meu treinador ali no Astra Giurgio. E acabei por jogar com ele. Acabei por jogar muitos jogos com ele. A época acabou por me correr bem no final e costuma-se dizer que o final é que conta, a última imagem é que fica, mas depois em termos de salários, a quem jogava eles pagavam o salário inteiro, a quem ia para o banco eles só pagavam metade, os outros iam pagando quando lhes apetecia. Portanto, foi mais ou menos esse estilo. Foram todas essas complicações que te levaram a querer sair no final dessa época? Sim. A regressar a Portugal? Sim, a família, a dizer já chega, foram 5 anos, já chega. Fora de Portugal. Não faz sentido eu continuar, a não ser que seja uma coisa fora do normal. E pronto, e vim para Portugal com esse intuito. Acabaste por ter propostas de fora também, não? Na altura que sais do Astra. Saio do Astra, é no ano seguinte assino no Vitória. Eu tinha os clubes do Chipre a ligarem-me. Novamente. E davam-me 4 vezes mais do que eu recebia aqui no Vitória. E eu pensei, agradeci e disse, não vai dar. Precisavas de voltar a Portugal? Precisava de voltar a Portugal. E não tinha nada. Não tinha Vitória ainda, não tinha nada. Disse, muito obrigado, mas não vai dar. Não vai dar. E depois ligam-me do Tondela, ligam-me de manhã e tinha que dar uma resposta à tarde, senão iam buscar outro jogador. E eu disse, podes ir buscar outro jogador então? E nesse mesmo dia, ou no dia a seguir, ligam-me aqui do Vitória. E pronto, o tratamento foi excepcional. Excepcional mesmo. Foi mesmo topo de topo. Ligaram-me e pronto, e disseram, olha, nós não te vamos pagar aquilo que tu recebes lá fora. O treinador gosta muito de ti, o treinador conhece. Quem era o Mister na altura? Kim Machado. O treinador gosta muito de ti, direção, presidente e treinador estão todos unânimos naquilo que é a tua contratação. E eu acabo por meter em alto-falante para a minha mulher que estava ali ao meu lado a ouvir, e a minha mulher gostou daquilo que ouviu e disse, ok. Na altura quem me ligou aqui do Vitória foi o Dr. Diogo Boalma. Um discurso que me cativou a 100%. E eu disse, doutor, não precisa de me ligar. Com as condições que me está a apresentar, pode contar comigo. Decidiste imediatamente. E ele disse-me assim, Nuno, fala com a tua mulher, amanhã eu volto a ligar e a gente define. Sendo que ela estava a ouvir a conversa. Sim, não sabia. E eu, no dia a seguir, ele voltou-me a ligar e eu disse, como lhe disse ontem, podem contar comigo. Vim assinar, pronto, e foi o meu último clube.
Exato, tiveste 7 anos, foi a passagem, tirando o Boa Vista na formação mais longa ao serviço de um clube. Quando chegaste, acredito que não imaginavas o legado e os anos e a história que irias aqui construir, não é? Não, de todo. O que é que encontraste quando chegaste ao Bonfim? Encontrei pessoas espetaculares, encontrei jogadores que quando estava em Portugal jogava contra. Fui super bem acolhido, porque depois também já vens com uma bagagem super grande. Já vens com uma bagagem que Liga Europa, 3 anos, Fora. jogos internacionais, não só aqui, mas no Levski também. 28 anos, mais ou menos, na altura. Sim, vens com uma bagagem, 28 anos, já não tens 20, nem 19, e a malta, pronto, acolheu-me bem. E pronto, foram praticamente quase todos os anos difíceis, tirando um de Conceiro, do treinador Conceiro, mas foram sempre anos complicados. Mas eu dizia sempre e continuava a dizer que nós nunca íamos descer no campo. Desportivamente acabam por não descer. Nas 5 temporadas Mas em eu que dizia aqui estás sempre, primeiro nós, dentro de campo, nós nunca vamos descer. Se nós descermos, vai ser sempre na secretaria. E infelizmente acabou por acontecer. O Vitória, mesmo nos últimos anos de Primeira Liga, financeiramente já tinha instabilidade, situações... Eles a mim, olha, eu posso dizer que eu tive aqui 7 anos, 5 anos de Primeira Liga, que é aí que a gente vai contar, porque depois os outros já é de tentar recuperar. O Vitória nunca me ficou a dever nada, em salários. Nunca me ficou a dever nada. Sempre pagou. A mim, nem àqueles jogadores dos 5 anos. Tinha dívidas para trás. Fornecedores e essas coisas. Isso, causa nossa. Na primeira temporada, em 15-16, acabam por, entre outras temporadas, a conseguir a manutenção às últimas, a queima-ferros. É mesmo na última jornada, a época mais de sufoco, nas 5 de Primeira Liga em que aqui estás. Acabam por garantir a manutenção no Bonfim contra o Passos, num 0-0 na última jornada. Sim. Como é que foi, antes desse jogo, o ambiente, o balneário? Eu tenho dois exemplos para te dizer daquilo que foi o mais sufoco. Tu estás-me a dizer isso, mas eu acho que a época que nós tivemos mais sufoco, que tivemos mesmo a não só depender de nós, foi 3 anos depois, também com o Conceiro. Fazemos um ano no Conceiro, 7º, 8º lugar, e no ano seguinte a coisa tremeu. Foi no ano que sai o Fernando Oliveira da presidência e entra o Vítor Valente. Esse ano, a primeira volta, nós temos 24 pontos positivos, visto que naquele ano, ou as contas que a gente fazia, 30, 31, 32 pontos dava para tu te manteres, e a verdade é que a segunda volta nós não ganhámos nenhum jogo. Nenhum. Em 17 jogos. Nenhum jogo a gente ganhou. E na última semana nós íamos jogar aqui com o Passos Ferreira e o presidente quis-nos sair daqui, o que é um bocado a cidade, porque a cidade para o bem é perfeita, para o mal também não é fácil. E está certo, e está tudo certo. Nós fomos para Évora, para um hotel qualquer em Évora. Tirou-nos daqui, a viagem para cima foi em silêncio, feito em silêncio, a chegar aqui a Setúbal, a multidão toda, e nós, pronto, é isto, malta, é isto que é a cidade de Setúbal, é isto, é este povo e estas pessoas que a gente não pode fraudar, é isto que a gente tem que correr atrás, não só por nós, mas também por eles que andaram sempre aqui o ano todo a apoiar-nos. Encher o estádio. Aqui, e por incrível que pareça, nós não precisávamos de ganhar esse jogo. Nós podíamos ter perdido esse jogo e ficámos na Primeira Liga. A manutenção estava garantida. Não estava garantida. Porquê? Porque nós jogamos aqui com o Passos. Na altura, estava a lutar pela Liga Europa. O União da Madeira jogava com o Rio Ave, que também estava a lutar pela Liga Europa. Então, tanto o Passos como o Rio Ave tinham que ganhar. E nós tínhamos os mesmos pontos do União da Madeira, só ganhámos cá eles direto. E empatámos lá. Então, gol a barragem e nós estávamos à frente. E o que aconteceu é que nós empatámos e a União da Madeira acaba por perder. Mas se a União da Madeira perde e nós perdermos, nós continuamos na Primeira Liga. E o outro foi quando ganhámos aqui ao Tondela, em casa, 1-0. Nós vamos na jornada seguinte. Eu elejo-me contra o Benfica. Fiquei 4 jogos sem jogar.
E depois não estava bom e o conselho pediu-me para poder jogar estes 2 últimos jogos porque precisava. E eu, vamos lá. E eu nunca mais me recordo, a gente vai ao Estoril e se ganhássemos estava tudo feito. Chego ao Estoril, 16, 17 minutos de jogo, há um cruzamento do lado esquerdo deles, a bola sobrevoa, toda a gente está a chegar a mim e eu penso, vou meter para canto. Quando meto para canto faço autogol. 16, perdemos 2-0. Chegar aqui e já não dependíamos só de nós. Mesmo que a gente ganhasse o jogo aqui ao Tondela, já estávamos dependentes do Passos Ferreira. Foi no ano que o Passos Ferreira desce. Já estávamos dependentes do Passos Ferreira. Que o Passos Ferreira ia jogar a Portimão. E eu disse, um gajo chorava. Então o conselho tira-nos daqui e mete-nos em Troia. No dia do jogo para vir, os barcos todos ali à volta do catamarã. O homem do catamarã mandar-nos mensagens no altifalante a dizer, força, vamos dar aqui uma força aos atletas do Vitória, hoje é o dia, hoje eles vão ganhar, hoje vamos conseguir, os barcos todos a apitar. Chegámos ali onde saem os passageiros. Incrível. As pessoas a chorar, tudo, ai caramba, até arrepia. A viagem de lá para cá, em silêncio. Chegámos ali e ganhámos 1-0 e o Passos Ferreira perdeu em Portimão. E ficamos se o Passos empatasse e o Vitória vencesse? Passávamos nós. Ok. Novamente as decisões no Bonfim. E novamente o Vitória a conseguir a manutenção. Por isso é que eu te dizia que nós tínhamos desportivamente e nós não íamos descer desportivamente. Em 2018 acabas por ter uma infelicidade, um cancro, e descobres a notícia antes de um jogo contra o Benfica. Isso. Como é que acabas por estar afastado durante meses devido a tratamento, recuperação? Na altura acabas também por dizer que sentiste um pouco de falta de apoio por parte de dirigentes, de uma parte da estrutura. Como é que viveste todos esses momentos? Olha, como é que eu tenho de explicar? Eu vivi bem dentro daquilo que é doença. Eu consegui viver bem. Eu tinha o apoio de todos os meus colegas, eu tinha o apoio do nosso doutor, que ainda continua aqui, que é o Dr. Ricardo. Tinha o apoio das médicas todas lá do IPO, porque sabiam a situação, porque aquilo foi público e foi uma grande magnitude. Foi muito grande e toda a gente sabia em que estado é que eu estava. E por isso, quando tu és apoiado por este tipo de pessoas, estás sempre bem. O Sandro, na altura era o treinador, disse: Nuno, tu fazes aquilo que tu quiseres, queres treinar, treinas, não queres treinar, não treinas. Eu treinava. Eu tinha aqui um catéter, eles meteram aqui um catéter para fazer o tratamento, eu tapava e ia treinar. Uma forma também de desligar dos problemas. Claro que em contacto físico eu não ia, mas com bola, tocar, fazer de joker, fazia tudo normal, tirando o dia de tratamento, que era a quinta, sexta e sábado, eram os piores dias, e depois segunda-feira a seguir, lá estava eu outra vez a treinar. Quando me falas de falta de apoio de alguns dirigentes, eu posso te dizer, não tem problema. Foi mesmo o presidente e o vice-presidente, que é o Dr. Vítor Hugo Valente, que era o presidente, e o José Condessas, que era o vice-presidente. No meio disto tudo queriam-me mandar embora. No meio disto tudo não te queriam pagar embora. Por não estares a jogar. Exatamente. Não queriam mandar embora. Se me perguntares se era legítimo, se eu estivesse bem, é legítimo. Agora, quando tu estás doente e mais precisas de apoio, é que eles te querem mandar embora. É o que é o futebol. Eu não guardo mágoas, mas também não vou guardar amizades, não é? Se ele me cumprimentou durante este período todo de recuperação... Foi quanto tempo todo o processo? 9 meses, 10 meses. Eu fiz tratamento durante 6 meses, depois estive a recuperar e a ganhar a forma física mais uns 3, 4 meses. Eu comecei... Foi-me diagnosticado dia 19 de dezembro e eu em novembro estava a ser titular aqui no Bonfim. Se ele me cumprimentou 2 ou 3 vezes, durante estes meses todos foi muito. Foi muito. Onde eu acho que um presidente, um vice-presidente, tem que ser a primeira pessoa a dar a cara, se preciso, tudo o que tu precisares, nós estamos aqui. Apoiar a pessoa, acima de tudo. Não foi. E as vezes que me cumprimentou foi por coincidência, foi porque ele está a vir, eu estou a ir. Não procurou estabelecer um contacto, saber como é que estavas? Pelo menos comigo. Como é que foi o regresso, depois de vencer a doença, o primeiro jogo passado quase um ano afastado?
O primeiro jogo então foi contra o Vitória, da cidade de Guimarães. Aqui? Aqui. Também não estava à espera. Na altura o Sandro, acho que foi, não sei se foi o Sandro ou se foi o Lito, mas eu acho que foi o Sandro. O Sandro acaba por ser despedido e entra o Júlio Velásquez, espanhol. Ele chega, tem uma conversa comigo, a dizer-me: Nuno, és mais um jogador, independentemente do que a direção diz ou que deixa de dizer de ti, para mim és mais um, eu preciso de ver em que condições é que tu estás. No GPS, aqueles coletes que os jogadores usam, e em competição. Preciso que faças um jogo no Sub-23 e a partir daí a gente vê. Se estiveres bem, és mais um. Se não, a gente vai-te arranjar aqui um programa para tu ficares bem. Isso é ok. Eu fui ao Sub-23 jogar, perfeito. Nessa semana que eu fui ao Sub-23, nós fomos para a Taça da Liga ao Porto, perdemos 4-1 Dragão. no Dragão. Quando descemos, ele não me diz nada, prepara a equipe, só me diz que eu estou bem e estou apto, já é as escolhas dele. Prepara a equipa contra o Vitória. Não me diz nada, nunca fui à equipa principal e no dia de jogo fui titular. Ficaste surpreendido na altura, não? Fiquei surpreendido, não estava à espera. Sabia que ia lutar e mais tarde ou mais cedo eu podia ser titular, mas não estava à espera que fosse tão cedo. Fui titular e pronto, e a partir daí foi até ao fim. Correu-te bem esse jogo e ao clube? Sim. Ganhámos 1-0. Depois, a meio da semana, houve outro jogo para a Taça da Liga contra o próprio Vitória e ele veio falar comigo a dizer que gostava muito de me meter a jogar, mas que eram muitos jogos seguidos e preferia-me pôr a jogar no campeonato. Mas gerir ali o ritmo no regresso. Isso. E depois foi até ao fim. Acabas por vencer, continuar a jogar, tanto que acabas a carreira só em 2022, Sim. mais 3 anos e meio a jogar. Em 2020, infelizmente, há a infelicidade do Vitória de descer devido a questões financeiras, algo que o clube já estava a lutar há alguns anos. Como é que para ti e para o clube, estar já aqui vinculado há muitos anos, foi descer de Primeira Liga para Campeonato de Portugal? Como é que foi? Foi surpresa. Como eu te disse, eu sabia que desportivamente nós não íamos descer, porque nós tínhamos sempre a estrelinha a proteger-nos. E descemos da maneira que eu sempre disse que podíamos descer, que era na Secretaria. Aconteceu, nós ganhámos aqui ao Bolonenses e mantivemos na Primeira Liga e passado um dia ou dois vem a notícia a dizer que nós vamos descer. Eu nem estrabuchei muito, porque eu sabia que havia essa realidade. Já estava a ser falado há algum tempo. Podia haver essa realidade e por ti desceu, não há muito mais que a gente possa dizer, não há muito mais que a gente possa fazer. Isto tudo não se deveu àquele ano, não se deveu aos últimos 5, deveu-se aos últimos anos de gestões. Largos anos. E quando a gestão não é boa e não se colmata no dia seguinte, no ano seguinte ou nos anos seguintes, a tendência é piorar. É uma bola de neve. É piorar. Se hoje deves 1000, se não pagas os 1000 e depois pedes mais 500, já são 1500. Ou colmatas, ou então não tens hipótese. E foi por aí fora. Tu decides logo imediatamente manter-te no clube e descer ao Campeonato de Portugal, ou durante esse tempo ficaste a pensar, a estudar eventuais propostas de Primeira, Segunda Liga? Eu posso dizer que o meu primeiro pensamento, logo, a frio, foi: na altura que eu mais precisei, o Vitória não me virou as costas. E quando digo Vitória, não estou a falar daqueles 2 dirigentes. Vitória. Cidade, adeptos, sócios, simpatizantes, colegas, tudo. Ninguém me virou as costas. Toda a gente esteve lá para mim. Pior momento do clube, não sou eu que vou virar as costas. E tive propostas de Segunda Liga. Penafiel, Leixões, Académico de Viseu, inclusive em dezembro, outra vez. E eu sabia, e quando decidi, sabíamos que nós não íamos receber, ou que ia ser muito difícil da gente receber. Mas eu disse: não posso virar as costas agora. Não dá. Não faz parte de mim. Então vou ficar aqui. E ao contrário, eu deixa-me só dizer isto, sim, para tornar isto público, porque fala-se muito, mas as pessoas às vezes falam sem saber. Eu tinha um salário grande na Primeira Liga. Eu posso te dizer, eu não sei os outros, mas eu posso dizer que eu baixei o meu salário para 1/3 daquilo que eu recebia na Primeira Liga, para menos. Eu fiquei aqui a receber muito menos
mas muito menos daquilo que eu recebia na Primeira Liga. Foi só... aliás, eu recebia menos do que os miúdos que estavam na Primeira Liga que mantiveram os contratos. E eu baixei o meu contrato. Sentias que tinhas de fazer isso pelo clube? Porque... Não foram todos que o fizeram, mas eu senti que tinha que baixar. Então eu baixei muito o meu salário. Além de ti, que jogadores é que acabam por ficar na temporada seguinte? O Semedo, o Zequinha, o Mano, depois fomos buscar o Mendy, que já tinha estado aqui connosco, o François, que também já tinha estado aqui connosco, e depois os miúdos que vêm dos júniores, que têm alguma qualidade, e acabamos por fazer uma primeira fase de campeonato sem derrotas. Sem derrotas. E depois vamos lutar para... A equipa sobe à Liga 3 nessa temporada. Não sei se aquilo é considerado subida ou não, mas acabamos por ficar na Liga 3, que é uma competição nova, e a gente só não consegue subir realmente à segunda Liga porque faltava experiência. Faltava muita experiência. Não dá, tu vais competir contra o Estrela da Amadora, contra o Torriense, com grandes investimentos, e tu tens aqui miúdos com 17 anos, com 18 anos. Não dá. Entre vocês, jogadores com experiência de Primeira Liga, que ficaram de Primeira Liga para o Campeonato de Portugal, como é que viveram o início da pré-época, a nova época, a nova realidade do Vitória? Foi fácil porque mesmo ali dentro o Vitória continua a ser um clube grande. Hoje em dia o Vitória está na Primeira Distrital e continua a ser um clube grande. Hoje em dia o Vitória na Primeira Distrital vai jogar fora e leva mais adeptos, não é qualquer equipa, mas com a maioria das equipas da Primeira Liga. Sim. O Vitória continua a ser um clube grande. Não é grande, enorme. Por isso é fácil dizer aos miúdos que isto é para andar. E isto não é só para dizer que estamos com o símbolo do Vitória ao peito. Isso não adianta de nada. Isto é para andar. E os miúdos, 5 estrelas. Acolheram bem. É isto que vocês querem. É isto que a gente vai fazer. E fomos para ali fora. Fomos. E acaba por correr bem. Dentro daquilo que nos dentro dos possíveis. Acabas a carreira em 2022. Já tinhas tomado essa decisão com algum tempo de antecedência ou foi no final da época? Eu termino a carreira, eu tinha contrato com a Vitória e nesse ano termina. Se me perguntares se estava à espera que renovassem contrato comigo, vou-te dizer que sim. Se me perguntares se estava à espera de terminar a carreira naquele ano, não estava. Por tudo que eu fiz pela Vitória, por tudo que eu ajudei este clube a estar vivo ainda hoje. Chegar ali e dizerem que não querem renovar, está tudo bem, está tudo certo. E tive ali um mês e meio para pensar o que realmente eu queria fazer. E cheguei à conclusão durante um mês e meio que não tinha motivação suficiente para ir para outro clube qualquer e vestir outra camisola a não ser a do Vitória. Um bocadinho contra a expectativa e aquilo que era a vontade da minha mulher, porque ela queria que eu continuasse a jogar, e eu disse, não consigo. Não consigo me levantar às 7h30 da manhã e ir para o Amora e vestir a camisola do Amora. Tiveste a proposta do Amora? Tive algumas propostas de Liga 3. Eu disse, não consigo. A decisão não foi devido a fatores físicos, mas sim mental. Sim, e de motivação. Sim. Tinha hipótese. Ou seja, quando fazes o último jogo da carreira, na altura não sabias que era o último jogo da carreira. Não sabia que ia ser o meu último jogo, não fazia a mínima ideia, porque na minha cabeça, eles iam vir falar comigo, íamos renovar mais um ano, mais 2, e depois ia terminar, se calhar, aqui na estrutura do Vitória, como diretor, como treinador, como qualquer coisa. E esse era o meu pensamento. E estou à vontade em dizer, porque na altura ao presidente, que era o Carlos Silva, eu passei-lhe a mesma informação. Pensava que era isso que ia acontecer, comigo, com o Semedo, com o Zequinha, com o Mano, porque realmente fomos 4 pilares que não deixaram da isto cair. Da reestruturação do Vitória. Não deixou isto cair. Isto era a minha perspectiva e a minha ideia. Mas às vezes sai furado. É uma porta que não se abriu entre integrares a estrutura? Ainda não se abriu. Não sei se vai abrir, não depende de mim. Depois de acabares a carreira, é normal que os jogadores, depois de tantos anos ligados ao futebol, a ter uma rotina de dia-a-dia em que o futebol está envolvido, como é que foi a adaptação a um novo estilo de vida? Top. Conseguiste bem? Foi, porque tu vês, e muita gente me pergunta isso, e eu respondo sempre da mesma maneira, porque é mesmo aquilo que eu sinto. Eu não terminei a carreira de uma forma frustrante. Dizer, eu queria, mas não consigo. Ou foi por opção? Foi por minha opção. Por isso eu estou de bem com a escolha que eu fiz. Se me perguntares se tenho saudades de treino, não. De jogo? Se tenho saudades de jogo, posso ter. Aquilo que eu mais tenho saudades é de momentos de balneário.
Agora, de treino, de rotinas, não. O não convívio com os colegas. Agora, rotinas, não. Porque eu termino a carreira de uma forma do meu pensamento. Não é uma forma frustrante que eu quero jogar no Vitória, mas já não tenho pernas. Não, eu sabia que tinha. Pô, não tenho as pernas que quando jogava no Nacional, Com 23 ou 24 anos. mas conseguia fazer mais um ano, mais 2 anos, mais 3 anos, o que fosse. Como é que é hoje em dia o teu dia-a-dia? O meu dia-a-dia. Eu neste momento trabalho em Lisboa numa imobiliária, que também é uma imobiliária familiar. Eu acordo, vou lá, ou a Lisboa ou na Moita, faço ali os negócios que tenho que fazer, e depois ao final do dia estou no Pinhão de Vence a treinar os séniores. Pronto, é esse o meu dia-a-dia. Que projetos é que tens ligados ao futebol para o futuro? Eventualmente assumir um cargo técnico de equipa principal? Sim. Direção, técnico, estrutura? olha, eu revia-me a ser coordenador das camadas jovens, dos miúdos, porque eles têm uma referência. Que tu hoje em dia, tu vais a todos os clubes grandes, todos os clubes têm uma referência. Tu vais aos treinadores dos clubes grandes, todos os treinadores foram uma referência. E se o Vitória se quer reestruturar, isto é a minha opinião, se o Vitória se quer reestruturar, Precisa de referências. principalmente da formação, porque vai ter que viver muitos anos do que é a formação, precisa de referências na formação. Se não as tiver, não vai ser fácil. Passar a identidade do clube aos mais Porque jovens. é fácil chegar aqui o Sr. António e dizer nós temos que ter identidade de Vitória. Mas qual é essa identidade? Qual é? Tu ao dia de hoje continuas a acompanhar o clube? Claro. Como é que vês a situação atual? Acreditas que o clube tem potencial para nos próximos anos reestruturar e voltar aos principais? Eu acho que tem potencial. Agora tem que ser gerido com pinças, tem que ser muito bem gerido, não só em termos financeiros, em termos de tudo, tem que ser muito bem gerido. Mesmo a nível humano também, não é? Também, tudo. Agora eu acho que tem todo o potencial para ser, porque o Vitória continua a ser um clube enormíssimo. Enorme. E nós estamos aqui nesta sala, basta só olhar Basta olhar os troféus. Basta só olhar os troféus que aqui há, ainda está outra mais ali na outra sala, e já para não te mostrar os outros troféus que provavelmente estão guardados. Se não estamos a falar de um clube que tem 10 anos, estamos a falar com um clube centenário, estamos a falar com um clube que e se calhar hoje em dia continua a ser se calhar o quarto clube com mais presenças na Primeira Liga. Não estamos a falar de um clube que chegou à Primeira Liga ou que andou na Primeira Liga durante poucos anos. Andou durante muitos anos. E isto tudo se paga. Mais gestões, mais decisões, tudo se paga. A verdade é que o Vitória está a pagar agora, mas que a sentença seja rápida. Seja rápida e rapidamente se junte onde nunca deveria ter saído e que é no palco dos melhores clubes portugueses. Faço uma pergunta. Tu há bocado contaste-me que no processo de ida para a Bulgária, para o Levski Sofia, na altura não tinhas empresário, eras tu e empresários intermediários a tratar das questões. Tu nunca tiveste empresário ao longo da carreira? Não tive sempre esses empresários que me ligavam e eu passava as procurações para eles intermediarem, mas de resto não. Não sentiste necessidade? Não. Achas que não te prejudicou de forma... Lá está, pode-me ter prejudicado, não sei. Só se eu tivesse algum e que me tivesse dado outras respostas é que eu podia ter aqui um termo de comparação. No momento não tenho nenhum termo de comparação, porque os empresários são muito importantes, mas tu conseguiste tratar sozinho. Tratas sozinho. Pegando nisso, quais achas que são as maiores diferenças do futebol, por exemplo, de há 20 anos, quando começaste a jogar a nível profissional, para o dia de hoje? Intensidade. Tu lembras-te do Ricão? O Ricão não precisava de sair do Circo Central. Qual é o jogador hoje que não precisa de fazer isso? Não é? Ou corres, ou és intenso, ou lutas, ou então não tens hipótese de jogar. Não há hipótese. A intensidade é muito, muito grande. Não tens hipótese. Cada vez maior, não é? Cada vez maior. E fora do campo, quais são as diferenças mais acentuadas? Que eu, de há 20 anos para cá... Sim, 20 anos é um termo de comparação, de quando começaste a jogar. É alimentação, cuidados físicos, mas principalmente a alimentação. Psicólogos nos clubes, há uns anos atrás não os tinhas, hoje já os tens. Havia ainda muito o estigma, não é? Sim, hoje já os tens. E isso são todas ferramentas que te dão aos jogadores para eles crescerem de forma sustentada.
Faço uma pergunta, agora já numa fase de reflexão sobre tudo o que foram estes anos de carreira, qual foi o jogo mais marcante da tua carreira? Que eu jogasse? Eu sinto em Que eu campo. jogar. Eu a jogar. O jogo mais marcante. Eu acho que foi a minha estreia. Contra o Sporting. Marcar o Nani. Não tem a ver com o Nani, tem a ver é que foi a primeira vez que tu estás a jogar, na altura era Superliga. A competitividade da liga era ainda maior, talvez, que hoje em dia. Equipas mais fortes. Depois há um jogo que me marca, que é o jogo aqui contra o Braga. Eu não jogo. Foi-me diagnosticado aqui no jogo contra o Benfica, eu joguei. No jogo seguinte vamos a Portimão e depois recebemos o Braga. Então foi quando metem as faixas. Não estamos contigo e depois... Mexe contigo. Não joguei, mas foi um jogo que mexeu comigo. Foi o momento mais marcante e se calhar também o melhor momento, não? Também. E ali a malta mostrou, tanto que aqui ao minuto 21 a malta levantava-se e batia palmas. O teu número. Todos os jogos. Por isso é que a minha decisão foi rápida. Quando acontece isto ao Vitória, eu vou ficar aqui. Isso é um exemplo do que faz este clube especial, não é? Yeah. A humanidade. As pessoas passam e ficam. O clube deixa sempre alguma marca neles todos. Ao longo de todos estes anos jogaste com muitos jogadores. Qual foi o melhor jogador com que jogaste? Olha, o melhor jogador eu não te consigo dizer, mas o jogador que eu mais tive dificuldades foi o Gelson Martins. Não é que ele tenha feito nada de especial, mas pá, o gajo era muito rápido e muitas das vezes ele ameaçava que ia buscar na frente e vinha buscar no pé. E eu chegava sempre atrasado. Muito imprevisível. Depois ameaçava que ia buscar no pé e ia buscar na frente. E disse, caramba. E pá, foi o jogador que mais dor de cabeça me deu. Não estava à espera, por acaso, dessa resposta. Naldo. Mas eu joguei com o Yarmolenko, joguei contra o Gaetan, contra o Silvio, contra o Hulk, joguei contra muitos jogadores. O Gaetan também. Sim. Jonas, Jonas, apesar de não marcar diretamente. Cardoso. Sálvio, contra muitos jogadores, mas aquele foi aquele que me deixa mais na memória, sabes que o gajo era... Não se calhar o melhor jogador com que jogaste, mas julgo que foi mais difícil de marcar naquele jogo em concreto. Sim. Achas que o jogador tinha potencial para atingir outros patamares? O Gelson? Depois da saída para o Atlético? Sim, acho que sim. Sabes que às vezes quando nós decidimos mudar e fazer as nossas opções, nunca são opções que nós achamos que vão correr mal. É sempre que vai correr bem. E depois há muita coisa que nos puxa para trás, nos puxa para baixo e a gente não consegue. Queria perguntar-te, há muitos momentos de balneário, muitos momentos de grupo, assim, que deixam o ambiente diferente e histórias sagradas, dizer que o balneário é um templo sagrado, não é? Queria perguntar-te uma história... uma história engraçada. Yeah. Tinhas visto o guião? Não. Okay. Mas possas partilhar também, há muitas privadas. Não. Uma que eu me lembro assim, rápido, nós tínhamos os jantares de equipa, os almoços de equipa, tínhamos isso tudo, mas muitas das vezes nós fazíamos os almoços aqui, mesmo no nosso balneário. Falávamos com os técnicos de equipamento, eles encomendavam frangos, encomendavam salsichas, tudo. Então metíamos lá uma mesa e acabava o treino e a gente ia comendo. E há uma altura que estamos lá todos a comer e tudo, e a gente combina e um jogador pega na chave do carro do Vasco Fernandes e vai metê-lo no Alegre. E vimos para cá outra vez, a gente continua a comer, tudo igual, tudo perfeito. O gajo vai tomar banho, o Vasco vai tomar banho, o meu carro. O gajo não sabia do carro. Vai ao telefone para ligar, tem não sei quantas chamadas. Porquê? Porque depois é-lhe metido aquilo no OLX, imagina um BM que custa 30, mete-se no OLX por 10. Então estás a imaginar as chamadas que ele recebeu. O gajo que no dia a seguir queria bater em toda a gente. A insultar-me, vocês vão ver, mas depois... Aquilo foi brincadeira coletiva do grupo. Foi brincadeira, mas muito engraçado, muito engraçado. Mas tem muitas histórias, a malta tem muitas histórias, algumas que são mesmo engraçadas, que saem mesmo fora do que é a realidade. Há alguém a quem queiras deixar um agradecimento especial pelo impacto que teve na tua carreira? Claro. Inicialmente à minha mulher e aos meus filhos, que são sempre aqueles que estiveram sempre na linha da frente, sempre. Mas também não posso deixar de esquecer os meus pais, porque se a minha mulher esteve agora na linha da frente, os meus pais lá atrás foram eles que me proporcionaram chegar onde eu cheguei.
E agradecer à mulher e aos filhos e não agradecer aos pais, acho que não faz sentido. Então, lá atrás, os meus pais deram-me as condições para eu continuar, para eu iniciar, e aqui a minha mulher deu-me todo o suporte e as condições para eu continuar a fazer aquilo que eu mais queria e tomar conta dos meninos, porque senão não dava. Não tinhas tempo para tudo. Exatamente. Ela permitiu-te concentrar no futebol. Essas pessoas são aquelas que eternamente a gente tem que ficar agradecidos. É a família, não é? O pilar. Qual foi o treinador que sentes que mais contribuiu para a tua evolução, para a tua aprendizagem? Coceiro. José Coceiro. Aqui no Vitória. Foi aqui no Vitória. E Várias temporadas com ele. Duas. Foi aquele treinador humano, aquele treinador que realmente primeiro está o humano e depois é que está o futebol. E a gente aprende muito. Não só a nível de futebol, mas a nível da nossa vida. Sentes que faltou alguma coisa por fazer na tua carreira? Que tivesse ao meu alcance? Sim. Que tivesse ao meu alcance, eu acho que pergunto não. de duas formas. Que tivesse ao teu alcance e também que gostavas de ter realizado, apesar de ser inviável. Internacional lá. E sei perfeitamente que não fui porque não tinha qualidade para o ser. É a realidade. Não tinha qualidade, por isso é que nunca fui. Uma mensagem para quem está a ver este episódio lá em casa? Uma mensagem para pessoas que jogam futebol ou no geral? Das duas formas. Para quem joga e de Para modo quem joga, geral. mas é mais no geral. Nós todos nós temos sonhos, todos nós temos objetivos e se a gente não for atrás e se a gente não acreditar naquilo que é os nossos sonhos e os nossos objetivos, podem ter a certeza que as coisas não vão funcionar. E por mais que o nosso objetivo seja alto, por mais que o nosso pensamento seja alto, se a gente pensar alto, quando vais a fazer o caminho, vais chegar lá mais perto. Se pensas baixo ou se ficas na tua zona de conforto, vais ficar a meio, garantidamente. Por isso, acreditar, mas mais do que acreditar, fazer acontecer. É tudo uma consequência dos teus hábitos, do teu comportamento. Exatamente. Muito obrigado por esta conversa. Foi um prazer. Foi um prazer. Foi isto o nosso episódio com o Nuno Pinto. Espero que gostem.